abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Jorge estará trazendo uma mensagem aqui para nós. Tudo bom, pastor? Tranquilo? Graças a Deus. Qual o título da mensagem? Hoje nós vamos falar da Reforma Protestante. Reforma Protestante, é isso aí. Que maravilha, graças a Deus. E ele trouxe aqui um caderno com 5 folhas aqui. Vai ser uma maravilha, rapaz. Eita. Graças a Deus. Pastor Jorge, se tu uma benção, que o Amém. Senhor venha usar você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui. Nesse dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante. 504 anos. Infelizmente, nós vivemos num mundo que associa algumas coisas com o dia da Reforma, né? Nós, por exemplo, hoje temos no calendário secular o dia de Halloween ou o dia das bruxas. Então tem igrejas brincando com isso também. Tem igrejas flertando com isso também. Para quem não sabe, a festa de Halloween ela é instituída lá na Irlândia, começou por lá, de um povo que nunca conheceu o Senhor. Sempre adorou deuses estranhos. E a festa começou lá. A festa é uma celebração a deuses estranhos. E aí as igrejas acham que dá para flertar com isso, dá para brincar com isso. Toda vez que o povo de Deus flertou com deuses estranhos, caiu. Passaram 70 anos na Babilônia para aprender a não brincar e associar Deus com deuses estranhos. A igreja só tem um Deus, só tem um Senhor. Toda vez que a igreja flerta com outro Deus, flerta com outro Senhor, ela vai pagar um preço caro. O povo de Israel precisou passar 70 anos debaixo de um jugo, como escravo num país estranho, para aprender que com Deus não se brinca. Com Deus não se divide. Deus não aceita compartilhar a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele é um Deus único. Então nós estamos falando hoje, vamos falar hoje da Reforma Protestante. Eu não vou contar para você a história da Reforma, não vou contar como ela aconteceu, não vou contar os seus personagens, não vou falar nada disso. Nesta noite, eu vou falar, na verdade, sobre o que a Reforma propõe. E aí, hoje, nós estávamos conversando aqui na hora do ensaio, e aí a Mirelle estava falando, a gente estava conversando, e a Mirelle estava perguntando como nós podemos resumir a Reforma Protestante. No que poderíamos resumir a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela se resume numa frase que está escrita no livro de Abacuque, que está escrita no livro de Romanos, que está escrita no livro aos Hebreus. O justo viverá pela fé. O justo não vive de milagres, o justo não vive de oferta, o justo não vive de oração, o justo não vive de jejum, não. O justo vive pela fé. Pastor, tudo isso é importante, sim, mas a única coisa que nos mantém na presença de Deus é a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não vem por ouvir qualquer pregação, não vem por ouvir qualquer mensagem, vem por ouvir a pregação da mensagem de Cristo. Por isso que nós temos crentes sem fé, por isso que nós temos um grupo chamado de desigrejado, porque vem ouvindo mensagens que não são mensagens de Cristo, da palavra de Cristo. Ouvem mensagens da palavra de todo mundo. Leem Bíblia hoje tem Bíblia para tudo. Para tudo quanto é tipo e gosto. Bíblia de estudo, Bíblia de não sei quem, Bíblia de não sei quem. Não, a Bíblia é a Bíblia do Senhor, é a palavra de Deus revelada a nós, através das Escrituras reveladas. Isso é a palavra de Deus, que chegou até nós. Pessoas morreram para que a Bíblia chegasse na minha e na sua mão. E às vezes a gente esquece em qualquer lugar. Pessoas foram mutiladas, massacradas. Quem já leu aqui Hebreus 11? Você já leu? Você já viu os heróis da fé? Você já leu o final do capítulo?
Homens foram cerrados ao meio, queimados no óleo. Foram mortos à espada, à perseguição. Para que a Bíblia chegasse na minha e na sua mão. Para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Pessoas foram mutiladas, dizimadas, cortadas ao meio, cerrados ao meio, devorados por feras em arenas para ser um espetáculo. Como hoje nós temos um campo de futebol onde as pessoas estão jogando futebol. As pessoas iam na arena para ver cristãos sendo devorados por feras. Era um espetáculo, as pessoas aplaudiam, sentiam prazer de ver o cristão sendo devorado. E eu e você hoje estamos sentados aqui, porque essas pessoas pagaram preço para que a palavra de Deus chegasse até nós. Então nós não podemos ser simpáticos a esses deuses estranhos que estão entrando na nossa igreja. E as pessoas acham que não tem nada a ver. Acham que está tudo bem flertar com deuses estranhos. Mas nós não podemos flertar com deuses estranhos. Porque toda vez que a gente flerta, toda vez que a gente namora, toda vez que a gente paquera um Deus estranho, a gente está colocando o Senhor de lado. E como eu falei, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, há 504 anos atrás, não era diferente de hoje. Havia uma igreja que dominava o mundo, que estava perdendo a sua credibilidade, porque durante muitos anos insistiu em falar, como hoje muitos insistem em falar, que a terra é quadrada, que a terra tem um fim, que a terra não é redonda, e a Bíblia afirma que Deus está assentado no globo da terra. É a Bíblia que afirma isso. Muito antes de Galileu falar isso, a Bíblia já afirma que Deus está sentado no globo da terra. O que é um globo, gente? Um globo é quadrado? É retângulo? Aí tem gente que eu não sei de onde os caras tiram essa ideia. Aí diz que a Bíblia não é científica, pelo amor de Deus, gente. É porque nunca leram. É porque existe gente ignorante que pensa que leu, mas não leu, e aí fica falando um montão de besteira. A Bíblia é um livro que aponta para todas as afirmações que a ciência faz hoje. A Bíblia já aponta 3.000, 4.000 anos. A Bíblia está muito à frente de qualquer ciência que possa se apresentar hoje. A Bíblia é um livro extraordinário. E as pessoas não se dão conta. E aí fica se enchendo de coisas que o mundo traz. Mas a Bíblia é o suficiente para mim e para você. Por isso nós precisamos fazer aquilo que a reforma diz. Precisamos viver pelo princípio da fé. Só a fé nos aproxima de Deus. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa ter convicção, certeza plena de que Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele. Então é um princípio, sem fé não existe salvação, sem fé não existe comunhão, sem fé não existe reconciliação com Deus. E eu e você precisamos aprender isso. Então hoje nós vamos falar das 5 solas. Pastor, o que é sola? Sola de sapato? Não, não é nada disso não, gente. Sola, a palavra sola quer dizer somente. É uma palavra que está no latim. Então a sola quer dizer somente. Então são 5 solas que Martim Lutero vai defender sobre a salvação que está através da fé. E essas 5 solas, colocam aí para nós, por favor. Vamos ali ter tudo juntos. Sola gratia. Isso está em latim. Sola gratia quer dizer só a graça. Então nós vivemos só pela graça de Deus. Somente a graça de Deus que nos salva. Somos salvos somente através da graça de Deus. Sola fide, ou somente a fé. E aí a outra, sola glória, somente, solo Cristo, somente Cristo. É porque tem uma palavra ali, somente Cristo. A quarta, solo escritura, ou escritura, somente a escritura. E a quinta, solo dio glória. Solo dio glória, só glórias a Deus.
Então, essas 5 solas, somente essas 5 coisas, realmente nos ligam a Deus. Simplesmente só isso é o meio de salvação que Cristo revelou através da sua palavra, pelos escritos dos profetas, pelo escrito dos apóstolos, que chegou até nós. Somente a fé, somente a graça, somente a glória a Deus, somente as Escrituras e somente Cristo. Só assim nós conseguiremos sermos reconciliados com Deus. E aí eu vou falar de cada um desses, de cada parte dessas, e aí nós vamos entender o que a reforma quer trazer para nós. E aí eu me lembro que quando eu estava dando aula para uma turma, eu pedi os alunos para fazerem um trabalho. E aí a pergunta do trabalho era: precisamos de uma nova reforma? Geralmente as pessoas dizem que sim, não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos viver a reforma. Nós não precisamos de uma nova palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. O que Lutero queria não era separar da igreja, ele não queria dividir a igreja, ele queria que simplesmente a igreja voltasse à essência do Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer hoje, 504 anos depois, nós estamos falando do mesmo assunto, porque nós também continuamos nos desviando da palavra de Deus. Então, aquilo que Lutero queria é o que nós queremos hoje. Precisamos retornar à palavra de Deus, precisamos voltar à palavra de Deus. O assunto continua o mesmo, 504 anos depois. O que Lutero colocou lá nas suas 95 teses, nós continuamos falando hoje. Precisamos voltar à palavra de Deus, porque só a palavra é a certeza e a convicção de que nós seremos resgatados da morte e do inferno. É pela palavra que nós somos sustentados, somos alimentados, somos fortalecidos, somos quebrantados, somos constrangidos diante do pecado que cometemos. É a palavra que nos traz a reflexão, que nos traz o entendimento. Quando o Espírito Santo age no nosso coração e nós nos arrependemos, nos quebrantamos diante de Deus, reconhecemos que somos pó e que precisamos da graça salvadora de Cristo, revelada na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós precisamos a cada dia nos apoiarmos e nos voltarmos ao Senhor. E toda vez que nós falamos de conversão, tem pessoas que não entendem o que é conversão. E aí conversão você aprende lá na autoescola. Ué, pastor, a autoescola ensina para a gente o que é conversão? Sim. A autoescola ensina o que é conversão. Quem fez autoescola aqui, gente? O que é conversão, gente? O que é conversão? Retorno. Quando nós nos convertemos, nós voltamos para Deus. Quando nós nos convertemos, nós voltamos na contramão deste mundo. Quando nós voltamos na contramão deste mundo, nós vamos nos chocar com este mundo. Sabe por quê? Porque pecado continua sendo pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, começou o pecado. E o pecado continua sendo pecado. Só que hoje tem gente que quer negociar. Vamos fazer o seguinte, vamos reformular a Bíblia. E aí tem coisa que era pecado, vai deixar de ser pecado. Não, gente. O que era pecado na época de Adão e Eva, continua sendo pecado hoje. Se nós nos convertermos ao Senhor, nós temos que nos chocar com este mundo. Porque nós estamos na contramão. Toda vez que um carro vai na contramão, o que ele vai acontecer? Ele vai bater no outro. Ele vai se chocar. E o Evangelho precisa se chocar com este mundo. Porque este mundo vai na contramão de Deus. Vai na contramão da palavra. Não podemos viver neste mundo sem nos chocar com os princípios dele, que a cada dia estão disfarçados, politicamente correto. Todo mundo pode falar mal da igreja, mas a igreja não pode falar nada contra ninguém. Todo mundo pode falar mal da nossa fé, mas se você falar de qualquer outra pessoa, nós somos radicais, nós somos intolerantes. É assim. Mas isso, querido, é a verdade. Nós vamos nos chocar com este mundo. Não vamos desrespeitar ninguém, não vamos acusar ninguém, porque Cristo não acusou ninguém, Cristo não desrespeitou a fé de ninguém.
Tem um bando de maluco aí que diz que é cristão, que anda desrespeitando as pessoas. Que entra em lugares de outro culto para destruir, isso aí não são cristão coisa nenhuma. Isso é um bando de safados sem vergonha, mau caráter, picareta. Isso que eles são. Não são cristão coisa nenhuma. Não seguem a Cristo porque Cristo nunca mandou fazer isso. Então são um bando de picareta transvestido de cristão. Tá? Porque a palavra diz que não é por força, não é por violência. É pelo Espírito de Deus que as pessoas se convertem. Então Cristo nunca mandou destruir nada de ninguém, lugar de culto de ninguém. Cristo sempre respeitou as pessoas. Um romano foi falar com Cristo: vem cá, o meu servo está doente. O que Cristo falou para ele? Se vira, problema seu? Vai se converter? Foi isso que Cristo falou para ele? Não, eu vou na sua casa. Um romano. O romano constrangido falou o que para Jesus? Não, Senhor, você não precisa ir na minha casa, não. Fala uma palavra que meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou: rapaz, nem no meio dos meus eu vi uma fé dessa. Porque o sujeito entendia o princípio da autoridade. Então Cristo nunca desfez da religião de ninguém, dos princípios de ninguém, da natureza de ninguém, da crença de ninguém. Cristo sempre respeitou a todos. Mas nós não podemos negociar com este mundo. Pecado é pecado. E o que é certo, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, aquilo que a reforma defendia, é isso que nós precisamos continuar defendendo. Pastor, tem gente que não vai gostar? Tem um monte. Mas como Jesus disse, nós não viemos aqui para agradar nós mesmos, nós viemos aqui para agradar o Senhor. Então, nós vamos trabalhar essas 5 solas. E aí nós vamos começar pela fé. Somente a fé. E aí nós vamos trabalhar alguns versículos aqui que nos afirma categoricamente que somente a fé pode nos reconciliar com Deus. Somente a fé pode nos ajustar diante da presença de Deus. E aí o primeiro texto está lá, Romanos 1,17. Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vamos vivendo como? De fé em fé. A fé, ela vai crescendo, ela é crescente. A fé é como um músculo, quanto mais você exercita, mais ela desenvolve. Quando você não exercita o músculo, o que vai acontecendo? Ele vai ficando flácido, vai perdendo a mobilidade. A pessoa fica muito tempo acamada. E aí aconteceu comigo, eu estava no hospital, fiquei vários dias em coma, e aí quando eu acordei, um belo dia de madrugada, eu senti sede, estava num quarto particular, em vez de chamar a enfermagem, não. Falei, dá para me levantar e ir ali no frigobar pegar uma água. 2 metros de distância, da cama para lá. Quando eu botei o pé no chão, quando eu dei o segundo passo, eu caí. Veio soro, veio tudo. Estava mais de 15 dias sem andar. Estava como? Paralisada, as pernas estavam duras, porque não estava exercitando. A fé é a mesma coisa. Se você não exercita a sua fé na hora de usar, não vai usar, gente. Não vai mover. Não vai acontecer. Você precisa exercitar a sua fé. Quanto mais eu uso a minha fé, quanto mais eu movo a minha fé, quanto mais eu acredito, quanto mais eu creio. Nós cantamos aqui, creio em Ti, creio em Ti. E aí a gente precisa fazer uma ação. Eu não sei como, mas Deus vai responder. Eu não sei como, mas Deus vai abrir a porta. Eu não sei como, mas Deus vai abrir o mar. Se Deus não abrir o mar, eu ando por cima d'água, porque por Ele eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece. Então a fé é quem nos mantém, a fé é quem nos fortalece, a fé é que nos faz ir além. E Paulo diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 37 a 39,
diz assim para nós: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Ele está falando de quem? De Cristo. Lembra que eu expliquei aqui alguns dias atrás, que tem gente que diz que isso aqui está demorando? Lembra que eu expliquei que não tem nem 2 dias que Jesus foi para o céu, gente? Lembra que eu falei isso? Tem nem 2 dias. Você que não estava aqui, porque eu falei que não tem nem 2 dias. O apóstolo Pedro diz que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem gente que pensa que Jesus já partiu há 2000 anos. Não, gente. Provavelmente vai fazer 2000 anos só em 2030, porque Jesus, segundo a história, Jesus morreu no ano 30 da era cristã, que é da nossa era. Então, só no ano 30, mais ou menos, Jesus vai fazer 2000 anos que Jesus voltou. Então, não tem nem 2 dias que Jesus partiu. Para você ter uma ideia. Então, aquele que viria, ele vai vir. E não vai demorar. E aí ele continua. Versículo 38. Mas o justo viverá pela... E se retroceder, dele a minha fé não se agradará. Se você retroceder na sua fé, o Senhor não vai se agradar de você. Se você voltar atrás, o Senhor não vai se agradar de você. Se você desistir da sua fé, você vai desagradar o Senhor. E nós fomos chamados para fazer o que Cristo fez. Viemos para agradar ao Senhor. E aí ele continua no versículo 39. Vamos ler todos juntos aí? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos do quê? Para a preservação da vida. Nós somos aqueles que não retrocedem, porque a gente tem um compromisso com a palavra, a gente tem um compromisso com Deus. Nós continuamos crendo mesmo na adversidade. Nós vivemos pela fé, a fé que temos no Filho de Deus, que se manifestou entre nós e nos deu acesso à vida eterna. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós cremos. Nós não podemos retroceder, porque fomos chamados para agradar ao Senhor. E aí o terceiro texto está lá em 2 Timóteo 3,15, que diz assim: desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, desde criancinha, você sabe disso. E aí o tempo está passando, e você foi treinado, capacitado pelas Escrituras, para se entender que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E não podemos esquecer isso. De repente você não está nessa aqui igual a Timóteo. Eu fui assim, igual a Timóteo. Desde criança eu fui treinado, capacitado, entendi que nós somos salvos pela fé. De repente você já pegou o bonde andando. Você se converteu no meio da trajetória, você se converteu já com um montão de anos na trajetória da vida. Mas você aprendeu que você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Então não mudou nada. Aquilo que Paulo escreveu lá para Timóteo, a palavra continua sendo fiel para mim e para você. Ela continua válida para mim e para você. A Bíblia não perde validade. A Bíblia não tem data de validade, igual o produto que nós compramos no supermercado. Aí você chega lá, rapaz, esse produto aqui está barato. Vai ver a data de validade, vence daqui a 2 dias. A Bíblia não tem data de validade não, querido. Quando Moisés escreveu lá atrás, quando Paulo escreveu lá atrás, quando Pedro escreveu lá atrás, quando Neemias escreveu lá atrás, o que eles escreveram lá atrás continua valendo hoje. O pacto que Deus fez com ele continua valendo hoje. As mesmas coisas que eles falaram continuam válidas hoje. Nós continuamos vivendo pela fé no Filho de Deus. Então nós vivemos somente pela fé. E pela fé nós vivemos. Segunda sola aí, somente a Escritura. Somente a Escritura. 2 Pedro 20:21 diz assim: primeiramente, porém saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia
foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo. Então o cara não pensou, eu acho que isso aqui está legal, vou escrever, não. Eu acho que isso aqui está legal, vou registrar aqui. Não. Foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. João, quando ele escreve o Evangelho, lá no final ele fala assim: isso aqui é só para testificar algumas coisas que Cristo fez, porque se eu fosse escrever todos os milagres, contar todas as histórias, faltaria papel para me escrever. Ele acompanhou Cristo por quase 3 anos e meio. E Cristo tinha dia que fazer milagre por atacado. Todos que vinham a ele, Cristo curava. Então João diz que ele não teria como contar todas as histórias, que ele presenciou em milagres, que ele viveu, pessoas que ele conheceu que foram curadas. Então não somos, nenhum escrito é de particular interpretação. O Espírito Santo moveu esses homens para escrever e essa carta chegarem até nós, esses textos chegarem até nós, essas histórias chegarem até nós, homens que venceram grandes desafios, porque usaram a fé e creram no Deus do impossível. Então somente a Escritura que nos dá conhecimento, nos dá entendimento, nos dá inspiração, e é isso que Paulo fala a Timóteo lá em Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus tem essa função, a função de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e de nos educar. 4 funções básicas, fundamentais para o nosso desenvolvimento. Infelizmente, nós vivemos numa geração de mimimi. Se você brigar, a pessoa vai ficar traumatizada. Vai cair só uma trouxa de roupa para lavar, rapaz. Sai fora. Tudo é nhenhenhen. Parece um bando de lesado. A vida é dura, gente. A vida é realidade. A vida choca, a vida bate. A vida nos imprensa. Mas nós temos uma certeza e a convicção de que todas as coisas nós podemos porque Cristo nos fortalece. Possamos passar por enfermidade, podemos, mas Cristo nos fortalece. Podemos passar pelo desemprego, podemos porque Cristo nos fortalece. Podemos ter o bolso cheio de dinheiro, podemos porque Cristo nos fortalece. Quer tenha muito, quer tenha pouco, o apóstolo Paulo fala. Porque todo mundo conhece Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém conhece Filipenses 4,12? Paulo diz assim: porque eu estou treinado e capacitado a viver em qualquer situação. Sei ter com abundância também, sei ter falta, escassez. Sei ficar com a barriga cheia, mas também sei passar fome. Sei estar empregado numa empresa boa, com um salário top, mas também sei estar desempregado, precisando de cesta básica da igreja. É isso que ele fala lá. Eu posso qualquer coisa, porque Cristo me fortalece. Posso estar com o bolso cheio de dinheiro, com a conta gorda, ou posso estar zerado, devendo no banco, mas em qualquer situação, Cristo me fortalece. A minha fé não depende da minha condição bancária. A minha fé não depende da minha saúde. Se eu estou com saúde ou sem saúde, a minha fé não depende disso. A minha fé depende de crer no Filho de Deus, que morreu e deu seu sangue derramado, para que eu tivesse vida e vida com abundância. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, não é a circunstância que vai nos paralisar, que vai moldar a nossa fé. A nossa fé é moldada pela nossa confiança no Senhor. Então, eu e você precisamos entender que a Escritura de Deus, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa para vivermos na justiça de Deus. E a justiça de Deus, que o justo vive pela fé. Então, é assim que nós precisamos entender, que é a Escritura que nos dá o conhecimento. E aí a terceira sola
é somente Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Tudo que existe só existe por causa dele, e tudo que existe foi feito por ele, porque sem ele nada do que existe existiria. E aí Paulo vai dizer, não está aqui não, está virado, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É isso, simples. Todas as coisas são por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E aí ele vai dizer aqui, João 4,6, você conhece esse texto? Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele falou eu sou o artigo definido, eu sou o caminho para Deus. Isso é uma das poucas coisas que eu aprendi em português, tá? Eu era um aluno meio bombo em português, mas isso eu aprendi. Artigo definido. Ele está definindo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu não sou uma vida. Eu não sou uma verdade. A verdade é Cristo. A verdade não é um conceito filosófico, científico, não. A verdade é Cristo. E aí nós precisamos entender que Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Só por meio dele nós podemos chegar à presença de Deus. Só por meio dele nós temos acesso à vida eterna com Deus. Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro, depois de curar um homem lá na Porta Formosa, curar um paralítico que estava preso ali, naquela situação, e aí ele faz aquele milagre, o povo começa a glorificar a Deus. E aí o pessoal do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal lá de Israel, mandam prender os apóstolos Pedro e João. Os caras fizeram bem a um paralítico que estava há 38 anos no leito. E aí por fazerem o bem, o que acontece com eles? Eles são presos. E aí os caras começam a pressionar eles, olha só, nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem pregar no nome de Cristo. Vocês não podem falar no nome de Jesus. Aí Pedro fala assim, Atos 4,11, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal da fundação, onde todas as coisas são colocadas em cima. Ele é a pedra da verdade, ele é a fortaleza, ele é o nosso rochedo fiel. E aí ele diz no 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dados entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo que nos garante a vida eterna, é o nome de Cristo que nos garante a salvação, é o nome de Cristo que nos garante a força e o poder para curar o enfermo, para curar o doente, para tirar a pessoa da miséria espiritual, para resgatar as pessoas da mão de Satanás. É o nome de Jesus que nos dá poder e autoridade para fazermos com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus, assim como nós fomos reconciliados. E Pedro, com muita ousadia, os camaradas falaram, não é possível. Esses caras não têm cultura, esses caras não têm entendimento, esses caras não têm ensino superior, esses caras não têm uma faculdade, mas a autoridade que esses caras falam, não é possível, esses caras tiveram com Jesus. É notório. Esses caras são galileus, são gente simples, são pescadores. Mas a autoridade que saía da boca deles confunde os camaradas. E é isso que nós precisamos fazer. Autoridade no poder do nome de Jesus. Porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus, somente Cristo. E Paulo escreve a Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6. Porque só há um Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se dá em tempos oportunos, testemunho que se dá hoje, que se dá amanhã, que se deu ontem, que se dá o tempo todo, que Cristo veio nos resgatar da morte do inferno. É Ele quem nos liga com Deus, é Ele quem nos reconcilia com Deus, é através do poder dEle que nós somos salvos, que nós somos regenerados, que nós somos justificados, que nós somos lavados, remidos. É por nome dEle, é por meio dEle, é por causa dEle que nós somos salvos da morte do inferno.
Então, por causa de Cristo, no tempo oportuno nós pregamos, precisamos nos reconciliar com Deus. Precisamos nos voltar, precisamos nos converter. Mesmo chocando com este mundo, mesmo batendo de frente com este mundo, nós precisamos continuar crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, é um texto que eu gosto muito. Versículo 17, assim, ele diz, você conhece esse texto, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, você é nova criatura? Então Paulo escreveu esse texto para mim e para você. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas Deus já esqueceu, já lançou no mar do esquecimento. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu fui reconciliado com Deus, pastor Renê foi reconciliado, pastor Edenilson foi reconciliado, pessoas aqui foram reconciliadas. Por isso que nós pregamos a reconciliação, para que você também se reconcilie com Deus. Nós recebemos o mesmo ministério que Cristo tinha, de reconciliar-nos com Deus. Nós também pregamos a mesma verdade, para que você também seja reconciliado com Deus, você seja alcançado por essa reconciliação, e você tenha acesso à vida eterna com Deus. Nós recebemos esta palavra, e nós acreditamos nesta palavra, e essa palavra chegou até nós, porque pessoas deram a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa palavra. Por isso nós precisamos continuando crendo, que só Cristo pode nos dar a salvação e a vida eterna. A quarta sola aí, somente a graça. A graça é de graça, mas para Cristo teve um alto preço. Um preço de sangue. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que era inocente e puro se fez maldito, para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável, que não tínhamos como pagar. Não tem recursos, não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Mas Cristo veio e liquidou a nossa dívida, aniquilou a nossa dívida, a nossa conta está paga, está zerada. Você não deve mais nada a Satanás, você não deve mais nada ao inferno, a nossa conta está paga. Nós fomos reconciliados com Deus mediante ao sangue de Cristo derramado na cruz. E isso foi pela graça de Deus, não temos nada para oferecer, não temos nada para dar. Ah, pastor, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Eu fui um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou uma boa esposa. Se não aceitar Cristo, vai morrer, vai para o inferno assim mesmo. Que isso, pastor? Vai! Não tem negócio, gente. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, às vezes você é muito duro. Você é tão legal às vezes, fala, conta uns casos, conta umas piadas. Mas aí você às vezes vem com uma palavra dura assim, falando que a pessoa vai para o inferno. Não, gente, isso é o que eu estou falando, não, é a palavra. Porque a palavra nos diz. A nossa salvação vem mediante a crermos que Cristo nos resgatou. Porque ninguém... O livro de João diz o seguinte: ninguém é condenado porque peca, gente. A pessoa é condenada porque não creu no Filho de Deus. É por isso que a pessoa é condenada. A pessoa não é condenada e vai para o inferno porque ela adulterou, porque ela roubou, porque ela matou. Não, não é por isso não. Ela vai para o inferno porque ela não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo nos resgatar da morte e do inferno. É por isso que as pessoas vão para o inferno, gente. Se alguém diz para você que a pessoa vai para o inferno porque adulterou, não. É porque quem está no adultério, está na prostituição, está na fornicação, está lá, está rejeitando Jesus como único e suficiente Salvador. Uma coisa leva a outra. Mas aquele pode ser bonzinho, pode ser gente boa, maneiro, amigo do Evangelho, mas se ele não se arrepender genuinamente dos seus pecados e se converter ao Senhor, mesmo sendo gente boa, vai para o inferno. Porque no inferno vai ter cheio de gente boa, gente com boas intenções vai estar no inferno. E aí vai ter gente ruim, igual o ladrão da cruz. Assassino. Estava na cruz por quê? Porque era gente boa? Ele estava na cruz porque era um assassino, gente. E aí, no último instante, 45 do segundo tempo,
Ele tem a última oportunidade na vida. O cara marca um golaço, velho. Aquele prêmio que a FIFA dá, o cara ganhou aquele. No último segundo, na última hora, o outro cara está fazendo chacota. Aí, meu irmão, se você é o filho de Deus, desce daí, tira a gente também, leva a gente. Aí o cara, rapaz, larga de ser vacilão, rapaz. A gente está aqui porque a gente merece. Tralha, bandido, vagabundo. A gente merece. Mas esse aí, o que esse cara fez? Fez nada. O pecado do cara foi curar as pessoas. Foi libertar as pessoas. Foi restaurar as pessoas. Foi trazer paz às famílias. O pecado dele é esse. E aí ele fala com Jesus, Jesus, me aceita. Me perdoa. Muda a minha vida, transforma a minha vida. Aí Jesus fala para ele, rapaz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o tempo da oportunidade. E aí aquele cara que tinha uma ficha toda suja, está na eternidade com Deus, gente. Porque ele aceitou o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. E aí o cara às vezes tem uma ficha linda, o cara gente boa, faz ajuda, dá dinheiro aos pobres, faz tudo. Lembra do jovem rico? Cumpria todos os mandamentos. E ele diz, Jesus, eu cumpro todos os mandamentos desde a minha juventude. E Jesus não diz que é mentira do cara não, hein? Mas aí Jesus diz para ele, vende tudo que tem, vem dá aos pobres e siga-me. E aí diz que o cara se entristeceu. E agora deu ruim. Babou. Ele tinha uma história linda, mas o coração dele estava onde? Preso nas riquezas. Ele não se confiou no Filho de Deus, aquele que pode nos resgatar, aquele que pode nos reconciliar com o Pai. E aí o cara que tinha um currículo impecável, perdeu a oportunidade de estar na eternidade com Deus. Pastor, será que ele se perdeu mesmo? Sei lá. Pode ser que ele tenha tido outra oportunidade de se arrepender. Mas, pelo texto, ele deixou que as riquezas ocupassem o primeiro lugar no coração dele. E como eu falei, Deus não divide a glória dele com ninguém. O único Deus que a Bíblia reconhece, além do nosso, na Bíblia, são as riquezas. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, fora de mim não há Deus. Mas Jesus diz que as riquezas são um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e rejeitar o outro. Ninguém pode amar a Deus e as riquezas. O Deus daquele rapaz estava nas riquezas. E aí? Mesmo tendo um currículo impecável, perdeu a oportunidade de estar na eternidade junto com Deus. Então, é somente a graça e a misericórdia de Cristo que nos concede a vida eterna com Deus. Então, somente a graça que nos reconcilia. E aí, Paulo, lá em Efésios, diz assim, Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, para comigo, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de quem? É um presente, é uma dádiva que Deus nos concede. Não pelo que nós fazemos, não porque somos bons, porque temos alguma coisa para oferecer, não pelas obras que realizamos, para ninguém se glorie. É pelo poder maravilhoso de Cristo Jesus que nós somos salvos. Todos são colocados na mesma situação, quer grego, quer judeu, quer pobre, quer rico. Nos encontramos no mesmo lugar, diante do Salvador Jesus Cristo. Você pode ter muito dinheiro, você pode estar desempregado, pobre, miserável, cego, nu, sem esperança, sem expectativa. Mas quando você chega diante de Cristo, você é igual ao homem mais rico do mundo. Você tem a mesma oportunidade, porque o Senhor estende a sua mão para todos, independente de qualquer coisa. O Senhor quer se reconciliar com você. E aí o Senhor se oferece a você.
E aí muitas das vezes você vai dizer, não quero não. Eu preciso deixar para amanhã. Vou deixar passar essa oportunidade. E aí essa oportunidade pode ser a última. E aí a graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, no tempo vindouro, e o tempo vindouro é hoje, o tempo da oportunidade é agora, porque nesse tempo é o tempo de nos reconciliarmos com Deus, de nos voltarmos para Deus. E a última sola que tem aí para nós terminarmos, somente glória a Deus, somente a Deus toda a glória, porque nós sabemos que tudo provém de Deus. João 11, 4, Jesus vai receber a notícia da doença de Lázaro. Ele diz o seguinte, lá em João 11, 4. Ao receber a notícia, Jesus disse, esta doença não é para a morte, mas é para quê? A doença é para quê? É para a glória de Deus. Lázaro estava morrendo, mas Jesus diz, essa doença é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E interessante que quando Jesus chega na casa de Lázaro, as irmãs de Lázaro vêm, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus fala com Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, Jesus, ele vai ressuscitar no último dia. Às vezes a gente é assim. Jesus está nos dando uma esperança, mas a gente protela. Jesus estava falando daquele momento. Ela falou, não, Jesus, lá no final, depois, no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, meu irmão vai ressuscitar. Não, Jesus, eu estou falando de hoje. A oportunidade é agora, o tempo é agora. E aí Marta estava pensando em outra coisa. Mas Jesus veio nos reconciliar hoje com o Pai. Jesus veio nos dar salvação hoje. Hoje é dia de salvação. Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, capítulo 10, versículo 31. Portanto, vocês comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa, comam ou bebam. Pastor, mas por que comam ou bebam? Rapaz, você vive sem comer? Você vive sem beber? Que função mais básica do que essa na vida? Sem comida, sem bebida, ninguém vive, gente. Você acha que dá para viver de amor? O cara está desempregado, o cara não trabalha, não quer nada com a vida, aí chega para a garota, quer namorar comigo, a menina quer. A gente vai viver de quê? De amor. Vai morrer de fome. Não. Comer e beber é necessidade básica. Aí Paulo fala, como ou beba, a necessidade mais básica de qualquer ser humano. Ou faça qualquer outra coisa. Jogue bola, suba a montanha, trabalha, estuda, faz faculdade, faz pós-graduação, faça qualquer coisa, gente. Faça tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa que você fizer, além das suas necessidades básicas, faça tudo para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você estuda para a glória de Deus. Você tem um negócio próprio para a glória de Deus. Você está desempregado também é para a glória de Deus. Tudo, qualquer coisa que aconteça é para a glória de Deus. Porque no tempo oportuno o Senhor trará uma resposta favorável para nós. Todas as situações é para a glória de Deus. E aí Abacuque 2,14 diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque estava vivendo num tempo terrível, num tempo de desesperança. Os inimigos bateram na porta de Israel. Inimigos ferozes, cruéis. Os assírios eram um povo terrível. Os assírios eram um povo tão terrível que quando os inimigos deles vieram, os babilônicos e os persas dizimaram eles da história. De tanto ódio que os inimigos tinham. E o que sobrou, os outros povos que foram massacrados por ele, voltaram lá e dizimaram eles da história. Poucos registros nós temos dos assírios na história, porque eles foram dizimados de tão cruéis que eles eram com os seus inimigos. E eram eles que estavam batendo na porta de Israel. E aí Abacuque está vivendo um desespero, porque Abacuque não consegue entender. Senhor, é esse povo que o Senhor vai trazer para nos punir? Esses caras é ruim igual o capeta, nem o capeta guarda esses caras de tão ruim que esses caras são, Senhor.
E é esses caras que o Senhor vai trazer para nos castigar. O Senhor Abacuque, não é possível. Aí o Senhor pergunta, Abacuque, está ruim? Aí Abacuque está. Abacuque vai piorar, Abacuque. Abacuque, ai meu Deus. Vou parar de falar. Quanto mais eu falo, mais complica. Abacuque, vou sentar aqui e vou esperar a resposta do Senhor. Ele para de indagar o Senhor. Porque cada vez que ele falava e que se queixava, o Senhor trazia a resposta mais dura. E aí Abacuque traz essa frase para nós. Portanto, quer dizer, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A situação pode estar terrível como na época de Abacuque, mas a glória do Senhor há de se manifestar nas nossas vidas. A glória do Senhor há de vir sobre nós, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo da aflição, mesmo no tempo da perseguição. A glória do Senhor há de se manifestar sobre nossas vidas. É isso que o texto está falando, é isso que o texto traz para nós. Mesmo nós não passando na época como no Abacuque estava vivendo, mas o Senhor fala, Abacuque, por mais que esteja difícil, por mais que a situação esteja terrível, a minha glória há de se manifestar na sua vida. E aí, para nós terminarmos, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos de geração, mas agora foi manifestado aos seus santos, a mim e a você. A estes, a mim e a você, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em você, a esperança da glória. Vira para o irmão que está aí perto de você e diz para ele, você é a esperança da glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta na sua vida, meu irmão. É isso que a glória de Deus faz. Você é a esperança da glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Você é a esperança da glória de Deus, querido. Sinta isso, viva isso, creia nisso. O Senhor ama você, o Senhor é apaixonado por você. O Senhor quer que você creia e entenda que Ele entregou o melhor dEle para que você tivesse a vida eterna. Deus se manifestou entre nós, habitou entre nós, andou 3 anos e meio aqui com seus apóstolos, curando, restaurando, libertando pessoas, pregando e anunciando as boas novas de Deus, que Deus decidiu nos reconciliar com Ele. Mesmo nós não temos nada para entregar, mesmo nós não temos nada para oferecer, Deus decidiu nos reconciliar com Ele. Pelo amor de Cristo derramado pelo seu sangue na cruz. E isso está disponível para mim, para você. Como eu falei, essa graça nos alcançou, mas Cristo teve que pagar um alto preço. E aí tem gente que pensa que para Cristo foi brincadeira, não foi não. Não foi não, porque lá no Getsêmani ele falou, Senhor, se possível, passa de mim essa situação. Mas eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a tua vontade. Eu vou até o fim. E Cristo foi até o fim e se entregou a si mesmo para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Então você creia que somente a graça de Deus pode nos alcançar. Era isso que Lutero defendia. Era isso que Calvino defendia. Era isso que tantos outros reformadores defendiam. E é isso que a Igreja de Nova Vida defende. Nesses 60 anos de história de Igreja de Nova Vida, é isso que nós defendemos, é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. Muita gente quer brincar de igreja, muita gente quer brincar achando que o Senhor negocia a sua palavra, o seu poder. Não, o Senhor não negocia. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos renunciar aos nossos pecados, abandonar a nossa vida de pecado, a nossa vida de miséria. O Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho, ele não é agregar coisas de cima de outras religiões, não. O Evangelho é renúncia. Quem quer servir ao Senhor, quem quer seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo, renuncie a sua prática, renuncie o seu vício, renuncie a sua vida e siga ao Senhor. Se você quer seguir o Senhor, você precisa abandonar o pecado e se voltar para Ele. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida tão boa, eu tenho uma vida tão certa. É como eu falei, não são os erros que vão nos condenar. É nós não aceitarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É nós rejeitarmos a salvação.
Só para nós terminarmos, queria chamar os músicos aqui, o pessoal do vocal. Eu vou te dar uma ilustração muito simples para você entender o que acontece quando a gente rejeita a salvação. O livro de Hebreus diz que saiu 605 mil homens do Egito para ir até